Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados pobres de espíritos. Pobres de espírito, Jesus faz uma referência aos humildes. Não é aqueles pobres intelectualmente, pobre de inteligência, não é nada disso. Jesus está se referindo aos humildes. E este capítulo tem vários itens, mas hoje nós vamos falar da missão, da orientação dos espíritos, e quem fala a respeito desse título, que é a missão do homem inteligente na Terra, o item 13, é o Espírito Ferdinando. Quando nós falamos do Espírito Ferdinando, eu não o conheço, não sei exatamente quem é. E eu acredito que vocês também não. Porque quando nós vamos pesquisar a respeito dele, o que nós encontramos é que Ferdinando é um pseudônimo. E quando ele foi questionado para saber, pelo médium, pelo grupo a qual ele passava as mensagens, ele disse que o nome não era importante. Então, nós sempre avaliamos o contexto da página pela assinatura do Espírito. Então, mesmo que ele desse o nome de Jesus, se o contexto não é compatível com os ensinamentos de Jesus, nós sabemos que não é um espírito evoluído. Neste caso aqui, o contexto da palestra vem de alguém que tem conhecimento. Então, isso para nós basta. Ferdinando nos fala que todos nós, sem exceção, somos seres inteligentes. Uns com inteligências mais desenvolvidas, outros com menos, tudo dependendo da escala evolutiva que se encontra. Então é necessário que nós compreendamos que cada um de nós nos encontra em pontos do caminho diferentes. Então é necessário que aqueles que são mais inteligentes, que têm capacidade de compreender melhor todas as questões do planeta em que nós vivemos, tenha respeito por aqueles que ainda não conseguem. Porque nós já estivemos lá, pode ter certeza disso. Já estivemos lá e estivemos na escala evolutiva muito abaixo do que eles. Então é importante que nós temos respeito por aqueles que tenham menos condições de aprendizado em qualquer setor. Eu poderia falar aqui hoje, quando fala a missão do homem inteligente na Terra, eu poderia citar várias pessoas eminentes, tanto aqueles que empregaram a sua inteligência para o bem, quanto aqueles que foram gênios do mal. Mas o que Ferdinando nos fala aqui é que na realidade somos todos inteligentes, e cada um dentro da sua escala. Então ele está se referindo a todos nós. Ele não está se referindo a esse ou aquele, ele está se referindo a todos nós. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de nós mesmos, certo? De acordo com o adiantamento de cada espírito, de acordo com a escala que ele se encontra, ele tem uma missão, independente da escala que ele se encontra. Que ele seja mais evoluído, que ele seja menos, todos nós, sem exceção, temos uma missão que, na realidade, missão quer dizer encargo, incumbência, uma tarefa. Porque missionários mesmo nós consideramos aqueles que se destacam por suas obras. E nós, no caso, seríamos amigos, né? Cabe então a cada um de nós desempenharmos as nossas tarefas, empenhando todo o nosso esforço para bem realizá-lo. É importante saber que essas tarefas nós não podemos recusar.
Nós não escolhemos elas aqui. Quando nós viemos com as nossas tarefas, as nossas incumbências, seja ela qual for, isso já foi resolvido na erraticidade. Isso já foi resolvido no mundo espiritual, enquanto estamos esperando uma nova reencarnação. Então é como se nós tivéssemos assinado um contrato. Se nós não cumprimos ele, nós ficamos devendo. Então, em algum tempo, em alguma época, que seja aqui mesmo, que seja nas vidas futuras, nós vamos ter que realizar aquilo que nós combinamos. Nos primórdios do tempo, para o homem primitivo era regido totalmente pelo espírito. Para nós entendermos primeiro qual é a inteligência, em que ponto do caminho nós recebemos a inteligência, vamos fazer um leve paralelo entre instinto e inteligência. Quando éramos espíritos primitivos, quando nós somos criados, quando éramos ainda crianças espirituais, adolescentes espirituais, o que regia a nossa vida era o instinto. O homem era totalmente comandado pelo instinto. E o instinto, naquela época, ele era necessário para a preservação da vida. Porque, na verdade, se nós não tivéssemos instintos, nós não sobreviveríamos. Deus estabeleceu o mecanismo da reencarnação como instrumento de progresso e evolução. E através de sucessivas reencarnações, fomos desenvolvendo a inteligência. Nós tínhamos em nós a inteligência, porque quando Deus nos criou, Ele nos deu instinto, livre-arbítrio e inteligência. O instinto já se manifestou logo no início, mas nós fomos desenvolvendo a inteligência. E quanto mais inteligente nos tornamos, mais tínhamos a responsabilidade do livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio nada mais é do que ter o direito de fazer as nossas escolhas. E aí, então, nós passamos a alternar instinto e inteligência, utilizando o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Com o instinto, preservamos a vida corpórea, a vida física. Ainda hoje, ainda nos dias de hoje, utilizamos o instinto. Quando um objeto vem na nossa direção, automaticamente nos desviamos, nos protegendo pelo impulso sem raciocinar, mecanicamente. Só que na realidade, o nosso corpo também é regido pela mecânica. O piscar dos olhos, o respirar, a função de todos os nossos órgãos é mecanicamente. É acionado mecanicamente. Independe da nossa inteligência, como independe do nosso instinto. Se estamos caminhando num lugar que acreditamos que é perigoso, a qualquer barulho ou movimento, nosso corpo reage. As pupilas dilatam, a pele arrepia, a respiração acelera, o coração dispara, os músculos tensionam, estamos prontos para reagir sem raciocinar. Isso é instinto. Instinto é a manifestação automática para a preservação do nosso corpo. A inteligência é pensamento lúcido, raciocínio, planejamento, elaboração, argumentação, decisão e moralização do espírito e etc. À medida
que caminhamos na conquista da evolução, desenvolvemos cada vez mais a inteligência, passando o instinto a ficar em segundo plano, sem, no entanto, perder. A inteligência é uma faculdade para pôr a serviço da evolução e do progresso. Na maioria das vezes, nós acreditamos que a inteligência é um benefício nosso. Não é o que diz a doutrina espírita. A doutrina espírita diz que a inteligência é para pôr a serviço da evolução e do progresso, tanto nosso quanto do próximo. O homem, pois, em grande número dos casos, é o causador do seu próprio infortúnio. Porque, na realidade, através da inteligência e do livre-arbítrio, faz escolhas que lhe é prejudicial. A gente ouve muito também as pessoas dizerem assim: por que Deus permite isso? É importante a gente analisar que Deus não permite. Deus nos dotou de inteligência e de livre-arbítrio. Na realidade, para fazermos as nossas escolhas. Se temos a liberdade de fazermos as nossas escolhas, somos livres na semeadura. A plantação, a colheita é obrigatória. Mas o homem, geralmente, ele, em vez de reconhecer que foi feito escolhas equivocadas, acha mais fácil, menos humilhante para a sua vaidade e orgulho, responsabilizar a sorte, a previdência, enquanto na verdade, a responsabilidade é simplesmente nossa. A gente ouve muito dizer assim: eu fiz isso porque fulano fez isso e isso para mim. Não é verdade. O fulano, ele é responsável pela atitude que ele tomou. Ele vai responder por isso. Mas nós somos responsáveis pela reação que tivemos. Não foi o fulano que reagiu, fomos nós. Como, na verdade, a gente ouve muito também dizer assim: eu sou assim, assim, assado, porque fui criado assim, assim, assado. Também não é verdade. Na verdade, todos nós, como ficou bastante claro aqui, somos seres inteligentes. E quando reencarnamos, trazemos junto conosco, intuitivamente, toda a nossa bagagem, todo o nosso conhecimento de encarnações passadas. Quando nós alcançamos ali por volta dos 14 anos, nós começamos a assumir a nossa real personalidade. E se formos bem educados, se formos bem encaminhados até os 14 anos, somamos a nossa natureza espiritual com os novos conhecimentos. Então, por isso a importância da educação até os 14 anos. Kardec nos diz que reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão pela transformação moral e pelo esforço que faz para domar as más inclinações. E a gente ouve muito: eu sou assim mesmo, eu não mudo. Nós viemos aqui para progredir. É cômodo dizer eu sou assim mesmo. Então somos acomodados. As más inclinações ainda fazem parte do nosso ser. O instinto é como o cavalo selvagem, a inteligência é o domador. E o domador é quem domina o cavalo. Portanto, a inteligência tem que ter domínio sobre o instinto. Se o instinto prevalece sobre a inteligência,
é que estamos mais próximos ainda do homem primitivo, do homem animal, do que o homem espiritual. Quando colocamos a nossa inteligência a serviço apenas de conquistar os bens materiais, isso denota que desenvolvemos a inteligência sem, no entanto, conquistarmos a inteligência moral. Isso denota atraso, pois estamos mais próximos do homem primitivo, que ainda está em busca somente do conforto para o corpo, do que o homem espiritual, que busca os bens espirituais. Porém, eles têm consciência de que habitamos a terra e que temos necessidade dos bens terrenos, que temos direito ao conforto, faz parte. Mas não pode ser o primeiro objetivo. Nós habitamos o mundo sem ser do mundo. Nós somos espíritos. Muitos acreditam que o maior bem é a inteligência. Conhecimento e inteligência sem moral não basta. Nada adianta vir aqui, eu quero dizer aqui, na casa espírita, e na igreja católica, e no culto evangélico, em qualquer lugar que seja, em busca de orientação, de conhecimento, conhecer os ensinamentos de Jesus sem colocá-lo em prática. Isso de nada adianta, pelo contrário, seremos mais cobrados do que aquele que não tem conhecimento. Podemos citar várias personalidades que colocaram a sua inteligência em benefício da humanidade. Temos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, Chico Xavier e outros tantos que não possuíam nada de seu do ponto de vista material e colocaram a sua inteligência para conquistar os tesouros que Jesus nos ensinou. Aquele que o ladrão não rouba, que a traça não come e que a ferrugem não corrói. E que essa é a única riqueza que levaremos na bagagem para o mundo espiritual. Nem nosso corpo nós vamos levar, porque ele não nos pertence. Da mesma forma, temos também os gênios inferiores, que eu não vou ficar aqui citando. Vivemos aqui como adolescentes deslumbrados com as coisas do mundo. A tecnologia, nós vivemos numa época que o progresso é muito grande, né? Então vivemos encantados com a tecnologia, com a beleza, com a ciência que avança dia a dia, o culto ao corpo, sem nos darmos conta que a velhice chegará. A maioria chega na velhice completamente despreparados. Assim somos nós. Vivemos sem nos dar conta de que retornaremos ao mundo espiritual. E não preparamos a bagagem para isso. Gastamos a nossa saúde e energia para acumular tesouros que não levaremos conosco. Jesus nos ensinou que a felicidade não é deste mundo. E todos nós, salvo raras exceções, estamos em busca da felicidade terrena. Se a felicidade não é deste mundo, qual a missão do homem inteligente na Terra, se estamos todos nós em busca da felicidade? Se cumprimos com a nossa tarefa, que é de promover a evolução do próximo, a nossa e do planeta, estamos cumprindo com ela? A plantação aqui para colher no futuro. Aqui nós plantamos. Mas nós vamos colher no futuro que pode ser amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, 100, no mundo espiritual ou na próxima encarnação. Mas a colheita é obrigatória. Aqui nós podemos conquistar a felicidade relativa. E na realidade,
nós teremos a felicidade relativa, tanto aqui como no mundo espiritual, porque só os espíritos puros conseguem ela realmente. E nós sofremos tanto por quê? Nós sofremos por falta de fé, por falta de humildade, por falta de resignação. E principalmente por colocar muitas expectativas nas coisas do mundo. Aí nós não alcançamos e nos frustramos. E aí nós nos esquecemos que a felicidade não é daqui. Que o futuro não chega nunca. Porque hoje é presente, amanhã quando nós amanhecemos é hoje de novo. Então, na realidade, nós precisamos viver o hoje plenamente, fazendo tudo, absolutamente tudo que podemos fazer de melhor. Porque o amanhã é resultado do hoje. O futuro é resultado do hoje. Nós não conseguimos plantar amanhã, nós plantamos hoje. Se interrompemos a plantação aqui hoje, quando acordamos, estamos no hoje e continuamos plantando. Estamos tão preocupados com o futuro que nós esquecemos do hoje. Para finalizar, eu vou contar para vocês uma historieta. O turista e o sábio. Conta-se que no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa e um banco. Deveria ter um fogão também, mas aqui não relata. Onde estão os seus móveis? Perguntou o turista. E o sábio, bem depressa, olhou ao seu redor e perguntou também: e onde estão os teus? Os meus? Surpreendeu-se o turista. Aí ele diz: mas estou só de passagem. E o sábio responde: eu também. Respondeu o sábio: a vida na terra é somente uma passagem. No entanto, alguns vivem como se fosse ficar aqui eternamente. Esquece-se de ser felizes, concluiu o sábio. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. O tempo é como um rio. Você nunca poderá tocar a mesma água duas vezes, porque a água que já passou nunca mais passará novamente. Aproveite cada minuto da sua vida. Nunca busque boas aparências, porque elas mudam com o tempo. Não procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas busque, acima de tudo, alguém que saiba o seu verdadeiro valor. Tenha 4 amores: Deus, a vida, a família e os amigos. Deus, porque é o dono da vida. A vida, porque é curta e preciosa. A família, porque é a única. E os amigos, porque são raros. Muita paz a todos.